Boa noite, casa cheia, olha que beleza. É bem legal ver assim, tanta gente buscando, não buscando a fala do Alexandre, ou a fala do Roberto, ou de qualquer outro, mas buscando entender realmente o Evangelho de Jesus, que por uma questão de época, a Igreja Católica, que teve em mãos todas essas informações, porque ela teve em mão todas essas informações, infelizmente ela se deixou levar pelos poderes, né? Tanto que nós temos hoje uma série de situações envolvendo outras denominações. E não estou fazendo crítica, não, é apenas a verdade histórica, tá? Não é crítica, é apenas a verdade histórica do que aconteceu com o próprio cristianismo. Nós estamos correndo o Evangelho, o próprio Roberto já falou, nós estamos correndo o Evangelho, corremos capítulo a capítulo, tem capítulos grandes, que a gente fala 3, 4 palestras, né? E o de hoje é um capítulo que ele normalmente traz uma certa polêmica, né? Traz uma certa polêmica. E eu já digo de cara que eu estou até impressionado. Eu, na outra encarnação, com certeza eu fiz alguma coisa ligado nesse capítulo, porque toda vez ele cai na minha mão. Já há 3 ou 4 anos já. Né? Então, assim, isso é verdade. Alguma coisa eu tenho nessa história. Porque quando é feita a distribuição, se distribui o nome e depois se coloca o que cada um vai dizer, né? O tema, né, da conversa. E parece brincadeira, tem 4 anos que eu tô bingo toda vez, né? E esse capítulo 13, é a que a vossa mão esquerda não saiba a que a vossa mão direita. E a gente vai falar de um tema específico, que é a caridade material e a caridade moral. Eu vou procurar falar pouco da caridade material para poder focar um pouco mais na caridade moral. Caridade material, por favor, o que é caridade material? Qualquer um, vamos lá, vamos botar para fora. Eu vou usar alguma coisa minha, material, seja dinheiro, comida, seja o que for, e vou oferecer isso a outra pessoa. A igreja, como eu já falei, a Igreja Católica, ela tendeu a supervalorizar o pobre, né? Aquela pessoa que não tem condições de suprir a sua existência. E, como eu, por exemplo, eu vou dizer, isso serve para mim facilmente, eu fiz sopa, todo mundo aqui que já labutou na área espírita já fez sopa, e nós, ao fazermos, a pergunta foi bom ou ruim? Foi bom porque eu me senti gratificado. E foi ruim porque, como eu me senti gratificado, eu não fiz caridade. Por quê? Porque toda vez que eu fazia a sopa, lá no fundinho do meu coração, eu já pensava, já coloquei mais um tijolinho na minha casa no céu. Né? Lógico que céu não existe, mas já coloquei um tijolinho lá no mundo espiritual. E esse simples pensamento que eu não falava nem para mim mesmo, ele fazia eu perder a coisa que eu estava fazendo, que é caridade. Porque a caridade só é boa se você faz porque você gosta de fazer. Lógico que eu fazia com o maior bom gosto, uma vontade, mas vamos ser sinceros conosco. Eu sei que muita gente aqui já foi. Não tinha lá no fundinho da gente uma coisa assim dizendo, opa, hoje eu ganhei mais, né? Deus já vai olhar para mim e vai dizer assim, gostei desse cara, esse cara que... Não é verdade? A gente, infelizmente, nós somos ainda seres com muita ignorância e a gente achava que isso era bom. Então, a verdade é que boa parte
dessa caridade que a gente fazia material, ela vem de um afeto equivocado. Era um afeto, eu tinha um afeto por aquelas pessoas, eu gostava que aquelas pessoas tivessem uma situação melhorada. É um afeto, é um carinho, sem dúvida nenhuma. Mas por que é equivocado? Por quê? Porque a sociedade, como diz próprio Kardec, a sociedade deveria manter aqueles que não têm condições de manter a sua própria sobrevivência. Mas será que e era um grupo grande que a gente alimentava, quanto daqueles realmente não tinham condições de manter a própria subsistência? Já pensaram nisso? Poderia ser que muitos, mas se nós olharmos direitinho, o que nós temos que proporcionar na caridade material é ao outro ter a condição de fazer por si, melhorar a si próprio. Ou seja, eu vou tentar arrumar um emprego, eu vou até dar comida, eu vou dar comida, coisas, mas o período tem que ser curto. E eu lembro, quando eu fazia a sopa, que nós tínhamos um homem e uma mulher, eles ficaram juntos, depois passou os anos, eu fiz durante um bom tempo, tiveram um filho, esse filho já estava grandinho, e hoje eu olho que, se a gente pensar direitinho, eu estava perpetuando aquela situação, porque aquele homem era um homem, tinha 2 pernas, 2 braços, não tinha problema nenhum mental, a esposa também, essa senhora que estava com ele, não tinha criança também. Será que eu estava fazendo bem? Será que isso era um bem? Será que eu fiz bem? Isso são perguntas que a gente tem que começar a se fazer, né? Principalmente a gente espírita, ou que veio egresso do catolicismo, principalmente na sua variante cristã, a gente veio com essa ideia de que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, Deus não vai me ajudar. E a gente arraigou isso de tal forma que a gente tem esse afeto, mas esquece que a cada um é necessário que ele lute para sair da posição que ele está. E se eu não permito isso, eu estou fazendo bem? É umas coisas que a gente... Será que eu estou fazendo bem? Aquele homem, aquela mulher e aquela criança, será que eu não estava, de certa forma, mantendo eles sobre as minhas mãos? Porque se eles viviam naquele prato de comida, primeiro que eu me sentia melhor, né? Isso é a primeira coisa, na verdade. Coitado deles, né? Isso a gente pensa, né? Coitado. Você sabe que isso aí é orgulho e egoísmo, né? A gente já escorregou no tomate ali na hora que pensou. Coitado. Pronto, já escorregou no tomate. Mas tudo bem. E aí você começa a raciocinar que eu posso estar fazendo a manutenção da indolência daquela família por mais tempo. Eu estou proporcionando isso. Ficou claro? Aí fica aquela história, não vou dar esmola, não vou ajudar. Não, não é isso. Quem tem fome, tem urgência. Então, se tem uma pessoa que realmente está passando fome, porque está uma situação, eu devo ajudar. Mas eu devo ajudar permanentemente? Não. Dando comida? Não. Eu tenho que proporcionar oportunidades daquela pessoa ganhar a própria dignidade. Questão 888 e 888 lá. Eu vou até mudar, porque eu sempre misturo os números, né? O que se deve pensar da esmola? O que se deve pensar da esmola? A esmola embrutece, degrada fisicamente e moralmente. Aí por que degrada? Olha só, eu vou pegar aqui o Armando. Antônio, desculpa, é coisa de velho mesmo. Antônio, eu pego e vou dar dinheiro para o Antônio.
Indiretamente eu estou me colocando numa posição de melhor do que ele. Por mais que ele não queira, ele se colocou numa posição menor que a minha. Isso degradou ele quanto ser. Entenderam? Eu não fiz isso de maldade, nem fez isso de maldade. Mas essa posição é isso. Eu te dou porque eu tenho e você não. Isso degrada o ser humano. E embrutece. Por que embrutece? Porque se você começa a correr atrás disso, você começa cada vez mais receber aquele monte de não tenho, e a pessoa vai se fechando dentro de si. Então, como diz Kardec, degrada fisicamente e moral. Fisicamente é lógico, né? Não come direito, degrada fisicamente. E moralmente, por quê? Porque a pessoa começa a se ver menos. E indiretamente você começa a se ver mais. E com isso você degradou o ser. Mas a pergunta, dar-se-á reproveis a esmola? Não, não é reprovável a esmola. O que é reprovável é o modo que a gente dá. Lembra que eu falei com vocês? Quando eu olhava, eu falava, que coisa, que pena dessa família. A primeira coisa que demonstrou ali, nessa minha singela posição é, eu sou gente boa, eu sou ótimo, eu sou legal. E olhei para 3 seres humanos que são iguaizinhos a mim, que estão hoje numa posição de dificuldade financeira, mas só isso. São espíritos imortais iguais a mim. Mas, infelizmente, a gente da terceira, a gente é assim. Então, é possível você dar esmola da forma errada? É. E é muito fácil você dar esmola da forma errada. Quer ver uma coisa? Você pegou e alguém veio na sua janela, pediu dinheiro, né? Pediu dinheiro. A primeira coisa que te veio na cabeça é assim, eu vou dar logo para esse cara sair daqui. Acabou. Você fez o quê? Esmola? Isso é caridade? Né? Ou muitas vezes acontece, o cara é maior, alguém te pressiona, você fica com medo de dar dinheiro. Isso é caridade? Né? Então assim, nós temos que começar a entender que a caridade material é muito fácil da gente errar. Por quê? Porque quando eu faço a caridade material, aparece, eu sou bonzinho, eu sou legal, eu sou... Isso tudo só exalta o quê? O orgulho. Porque, olha, toda vez que você olha para um outro ser humano e você diz para esse ser humano, mentalmente, lógico, você é menos, automaticamente eu estou dizendo o quê? Eu sou mais. Isso é da natureza humana. Então é muito difícil fazer caridade material da forma correta. Seja em relação a gente que se acha o bom, né? Pô, eu fiz. Eu dizia isso até com orgulho. Eu vou ser sincero, antes de vir para Boituva, e eu acho que muitos de nós já fizeram isso, eu dizia até com orgulho, faço sopa há 15 anos. Hoje, conhecendo um pouquinho mais da doutrina, eu fico pensando, será que eu realmente fiz o bem por 15 anos? Ou será que eu, muitas vezes, talvez não todas, mas muitas vezes eu acabei me botando meu orgulho para cima e acabei criando naquela família um vínculo que colocou-a nas minhas mãos, ou nas mãos de qualquer um, porque se eu não der comida, ela morre. Entendeu essa ideia? Eu as obriguei a ficar sob a minha tutela. Essa é a realidade. A gente pode achar que não, mas essa é a realidade. Você fez o que você não deveria jamais fazer, é botar uma outra pessoa que você acredita na posição difícil sobre a sua tutela. Não, se você não fizer isso, vai ser horrível, você vai... E é o que a gente faz. Entendo, volto a dizer, por que é polêmico? Uma pessoa está sentindo fome, você deve fazer? Deve. Está
fome, aquela pessoa está com fome. Quem tem fome tem pressa. Mas passou dali, não é melhor dar um emprego? Passou dali, não é melhor você criar a condição daquele ser melhor? Né? Então, assim, é esse o problema da caridade material. Porque é fácil a gente fazê-la da forma errada. Porque a gente ainda não está evoluído o suficiente para fazê-la sem se orgulhar dela. Ou fazê-la com barganha, como a gente fez várias vezes. Saiu dali, hoje eu fiz a minha sopa e lá dentro na caixolinha estava lá, botei mais um tijolinho na minha casa no céu. É uma realidade, a gente tem que entender a nossa realidade para poder se posicionar frente a ela. Nós somos assim ainda seres com alto nível de orgulho e egoísmo. Mas não devo fazer? Vou fazer. Uma vez uma senhora levou, mas por que então eu não posso mais fazer? Não, vamos entender. Caridade é uma coisa que cada um deve dar conta por si, a caridade material. Por si, por quê? Dar conta por si. Porque, vamos lá, a pessoa tem um determinado vício, seja bebida, seja... Se eu der aquele dinheiro, eu estou incentivando aquela pessoa a continuar com aquele vício. Então, de certa forma, eu tenho culpa nessa situação. Culpa não é verdade, eu sou responsável por essa situação. Lógico que serei responsável na medida que a minha inteligência... Onde é que está? Onde é que está a lei de Deus? Não é na consciência do homem? Aonde a minha consciência me mostrar. Pô, esse cara tem uma pinta, ou ele chega para falar assim com você, né? E aí você deu o dinheiro, você se colocou numa situação que você notou, sua inteligência disse, mesmo assim você fez. Vai acontecer alguma coisa? Pode não acontecer nada, mas pode acontecer. E há sempre não há atitude nossa que não gere consequências para nós mesmos. E seja qual for, nós seremos responsáveis. Agora, uma vez me falaram, mas vamos fazer o contrário. Eu não dou dinheiro para ninguém. Não, eu não dou para ninguém. Olho, me dá o coração, aquela coisa, eu não dou. Aquela pessoa morre de fome. Eu serei responsável da mesma forma. Entenderam como é polêmico, é difícil você... Então, qual é a melhor forma de fazer caridade material? Não deixe o problema vir de encontro a você. Vá ao encontro do problema. Por quê? Quando você vai ao encontro, você descobre se é dinheiro, se é um cobertor, se é uma palavra amiga, se é um trabalho, se é que aquela pessoa realmente precisa. Então, essa é a diferença. E a segunda coisa, ouça o seu coração, mas também ouça a sua consciência. Ouça o seu coração, mas também ouça a sua consciência. Porque se a sua consciência olhar alguma coisa e disser, esse indivíduo pode levar essa coisa financeira que eu estou dando para uma posição ruim, você tinha consciência. Então você passa a ser responsável por o que decorrer daquela situação. Por isso que eu digo, usem, dê vontade de dar, dê. Olhou, não deu, olhou e falou, opa, não dá. Porque é uma coisa que tem que ser realmente entendida por nós. Por isso que é, de certa forma, polêmica. Vou acabar com essa parte de caridade material, né? E vamos falar sobre caridade moral. A caridade moral, a caridade material a gente já viu, é a mais fácil, né? É a mais fácil de fazer e a mais problemática. Por quê? Só custa dinheiro. Tem dinheiro, dou, acabou. Tem dinheiro, comprei alguma coisa, dei, acabou. Então é fácil. Desde que se tenha dinheiro, né? Ou se tenha o bem, né? É fácil. A caridade moral é muito mais difícil. Mas muito mais difícil. Por quê? Porque eu vou doar coisas que realmente me pertencem.
Dinheiro me pertence? Por favor. Dinheiro pertence? Não, né? Cobertor, comida, isso qualquer coisa material me pertence? Não, basta dizer que se a gente bater com a caçuleta, como diz o pessoal antigo, né? Bater com a caçuleta, vou morrer, desencarnar, porque morrer não existe, desencarnar, aquilo tudo ficou. Então não é meu, eu utilizo, né? Agora eu vou utilizar do que é meu. E o que é meu? A minha mente, o meu tempo, os meus sentimentos, a forma como eu vejo as pessoas, a forma como eu trato. Isso é realmente usar algo que é seu, porque a sua mente é só sua, o seu tempo é seu, a forma que você coloca pensamentos e sentimentos naquela situação é sua. Ficou claro? Então você está dando o que realmente é seu. Nossa, o papo está tão pesado, está todo mundo fechado, assim, todo mundo, né? Vamos, então, por favor, sorrisos. Pronto, olha, já estamos mais. Todo mundo. Hã? E sorrir já é caridade. Então, olha só, a gente está todo mundo. Então, vamos entender. É possível você fazer a caridade moral de forma errada? Não, por quê? Porque você vai dar o que é seu. Se você não tem para dar, você não vai fazer caridade. Entendeu? Se você não tem para dar, você não vai fazer caridade. E isso é que dificulta. Por quê? Antes de eu fazer caridade para alguém, eu fizer, né? Fazer ficou horrível. Antes de eu caridade para alguém, né? Eu tenho que mudar a quem? Por favor? Os universitários? A mim mesmo. A única forma de eu conseguir realmente fazer a caridade moral é eu conseguindo mudar a mim mesmo. E aí vem a pergunta que eu nunca consigo, 896. A questão 896, Kardec pergunta sobre caridade, especificamente, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Como é que Jesus entendia a caridade? Tudo bem, todo mundo fala que ele multiplicou os pães, a broa de milho, os peixes e por aí vai. Apesar de termos as nossas dúvidas, né? Quanto a essa multiplicação, temos as nossas dúvidas. A água e vinho, né? Essa então ainda tem mais dúvida ainda, né? Jesus ia transformar a água num negócio alcoólico. Tudo bem, mas vamos lá, vamos, né, ficar com a explicação bíblica, né? Ele fez a caridade nesse ponto material, ele teria feito, né? Agora, como ele entendia a caridade? Todo mundo sabe aqui, né? Todo mundo conhece o BIP? Benevolência, indulgência e perdão. Por favor, não é caneta BIC, é BIP. Por favor, BIP. 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 Isso, benevolência, indulgência e perdão. A gente não vai esquecer nunca mais. Não é BIC, né? É BIP. Então vamos lá, benevolência. O que é benevolência? Benevolência para com todos, né? O que é benevolência? Alguém chuta aí, por favor. Não vale o pessoal da casa, que já ouviu isso 500 vezes. Benevolência. Bondade. Também. Mas benevolência vem da palavra benévolo, que vem da palavra amigo. Para quem não sabia, a origem da palavra benévolo vem de bem, que vem de amigo. Então, o que é benévolo? É a pessoa que só vai fazer as coisas para aquela pessoa melhorar, para que ela seja o ponto focal daquela minha ação, não eu. Então significa que benévolo é aquele cara que diz não
quando está todo mundo querendo fazer besteira? Hein? Por quê? Porque o benévolo não é aquele que bota a pessoa, o outro, como ponto focal da ação, quer dizer, ele é uma ação minha para o outro. Então o que eu faço? Eu vou botar o outro como ponto focal. Então, vamos jogar pedra na vidraça do vizinho, né? Aquilo que toda criança na minha juventude já fez, apesar de eu ter apanhado muito. Então, jogou a pedra, tá? Aquele que diz assim, pô, pelo amor de Deus, vocês estão malucos? Vocês vão jogar pedra na casa do João? Né? Por incrível, viu até o nome. João, né? Da pedra da casa do João, vocês vão jogar. Esse é o benévolo. Ele disse não. Como a mãe que fala assim, mãe, eu quero ir para Micareta, eu estou com 13, eu já estou achando que eu quero ir para Micareta. Né? Vou lá, não sei o quê. A mãe diz assim, minha filha, não. Mas ela vai, lógico que a criança de 13 anos, criança não, adolescente, né? Vai dar triplo mortal carpado de costa, mas isso é benevolência, porque ela ainda não tem condições de avaliar o que é aquilo. Ainda não tem. Vai ter, mas ainda não tem. Isso é o benévolo. Eu não me coloco. Eu sei que minha filha vai ficar chateada comigo, vai passar uma semana irritada, vai botar o som no talo, vai viver com aquele negócio no ouvido que agora todo mundo usa, que ninguém ouve nada. Ninguém ouve nada. Então, isso, mas por que eu fiz então, se eu vou ter todo esse problema? Porque eu sou benévolo. Eu botei ela como ponto central daquela ação. Tá? Ficou claro a benevolência? Benevolência é isso, eu vou fazer o melhor, não para mim, mas para ele. Que ele possa ter o melhor. E aí, logicamente, a benevolência é um caminho de mim, né? De mim para o outro. E a indulgência, o que é? Indulgência. Indulgência para as faltas alheias. O que está implícito é que as minhas faltas eu não tenho que ter muita indulgência, já que eu tenho que aprender com elas e não cometê-las mais. Porque indulgência é você aceitar. Indulgência. O que é indulgência? Olha só, vamos lá botar um caso fácil de indulgência. Todos nós que estamos encarnados temos os nossos problemas, né? Temos as nossas situações. Aliás, encarnados e desencarnados, né? Encarnados e desencarnados, todos nós temos os nossos problemas. Indulgência é você entender que o outro tem os problemas dele. E se ele tem os problemas dele, como eu vou medi-lo com a minha régua? E olha como isso é fácil de fazer, olha só. Eu estou do lado da minha esposa, né? Estou já há muitos anos, e eu pego meus pensamentos e meus sentimentos e vou revestir ele com palavras. Né? Porque a gente faz isso. O que a gente faz? Quando a gente fala, eu peguei um pensamento e um sentimento que eu estou e revesti esse pensamento e sentimento com palavras. E sai da minha boca e caminha na direção da outra pessoa. Se essa outra pessoa tem outro pensamento e outro sentimento, será que as minhas palavras serão iguaizinhas quando chegarem nela? Não vão ser. As mesmas palavras, entendeu? Exatamente a mesma coisa. Só tem que caminhar daqui para ali, e a pessoa que ouviu com outro ouvido, do ouvido do pensamento e sentimento dela. A partir do momento que eu entendi isso, eu tenho indulgência. Por quê? Vem cá, quem aqui não acordou um dia com os 2 pés esquerdos? Vamos lá, vamos. Tem alguém aqui que acordou um dia assim? Aquele dia que você olha assim, né? A esposa fala, olá, você... né? Quem não tem, né? A pergunta é, se você tem, o outro não tem direito a ter,
E vamos lá, quando você acorda assim, a menos que você more sozinho, que aí você briga com o espelho, né? Quando você mora com alguém, esse alguém teve que te aturar, concorda que teve que te aturar? Né? E por que quando a outra pessoa acorda assim, você se acha no direito de não aturar? Então, aturar os outros, ou pelo menos entender que os outros têm os seus problemas, e esses problemas são um universo diferente do meu. A gente brinca, mas é uma realidade. Cada um de nós é um universo separado, só seu. Não existe ninguém igual a você. Não existe nenhum espírito imortal igual ao seu. Por quê? Porque apesar de a gente ter saído todo mundo junto num determinado momento, as nossas trajetórias foram diferentes. Um passou por umas coisas, outro passou por outro, e isso fica tudo arquivado. Então, assim, nós somos infinitamente diferentes e somos infinitamente iguais porque somos todos espíritos imortais. Então, a partir do momento que eu entendo isso, que eu vejo no outro, a verdade, o outro, ele acordou com os 2 pés esquerdos. É aquele, não sei se vocês passam por isso, né? Quando você acorda, oi meu amor, tudo bem? Ela olha para você assim, aí você sente os 2 raios, né? Aí você já olha, recolhe e fala assim, opa, hoje é dia de não falar nada. É? Oi, meu amor, vamos tomar café? Né? Por quê? Porque isso é indulgência. É você entender que o outro não é diferente de você. Tem o dia dele que ele não está afim. Não está afim de ser carinhoso, não está afim de ser isso, não está afim de ser aquilo. É entender isso. Lógico que agora vamos entender. Indulgência tem limites com a mesma pessoa? Não é que tenha limites, mas vamos entender. Uma relação aonde isso é constante, é necessário que 2 pessoas adultas sentem e conversem. Concorda? Entendeu? Que a indulgência, ela é importantíssima. Mas quando isso começa a ser muito constante, é necessário que a gente sente, comece, olha, você acordou ontem de pé esquerdo, hoje sem pé, amanhã você vai estar sem perna, então vamos entender o que está acontecendo? Né? Vamos entender? Então, indulgência. A indulgência leva a gente ao mais importante e o mais difícil. Por que é o mais difícil? É o tal do perdão das ofensas. Todo mundo já falou isso aqui, eu vou repetir também. Perdão das ofensas não é doença mental, não é Alzheimer. Criaram na nossa cabeça que perdão é você esquecer o que o outro fez. A menos que você tenha doença mental, Alzheimer, isso jamais vai acontecer. O que você faz é não agir baseado naquilo que aquela pessoa fez. Aquilo não te machuca mais. Isso é perdoar. Isso é perdoar. Olha, aquela pessoa, eu sei que ela me magoou, eu sei que a situação, ela tinha as situações dela, eu tinha as minhas, mas a partir do momento que eu usei da indulgência com ela e eu consegui entender que ela é igual a mim, eu falo, na verdade, coitada, hoje ela acordou sem as 2 pernas, né? Não foi nem com o pé esquerdo, ela acordou sem as 2 pernas, tá? Tiririca. Isso serve muito para as mulheres que estão nos seus dias, né? Que dizem que a minha esposa tinha essa vantagem, ela não tinha isso, ela não tinha essa coisa, né? Ela passava o ano todo assim, então não notava, sabe? Então eu não notava, então assim, ela não tinha. Quase com certeza é porque eu sempre fui um anjinho. Mas, de qualquer forma, esse perdão é isso, é a pessoa chegar, eu vou fazer o melhor que eu posso para você, do jeito que seja o melhor para você,
mas não vou levar em consideração aquilo que ainda me, ou pelo menos já não me deve magoar mais, porque eu sei que você fez, mas eu já te perdoei. Isso é perdão das ofensas. E é difícil por quê? Por que é difícil? A pessoa pegou, pisou no teu calo com vontade, deu aquela pisada no teu calo, sabe? Aliás, marido e mulher tem essa vantagem, sabe? Como você, no meu caso, já viveu há 40 e tantos anos, eu sei exatamente onde dói, sabe? Como ela também sabe exatamente onde dói, né? Como aquela pessoa pegou o dedo na ferida assim, deu 3 voltas, né? Deu 3 voltas. Como que ela fez isso? Por que eu vou perdoar ou não vou perdoar? Se eu me acho melhor que ela, eu não perdoo. Entenderam? Eu acho que o que ela fez, aquilo não deveria ter feito comigo, o anjo. Como o Roberto comentou, né? E a minha esposa não tinha esse problema, ela passava o ano todo. Então assim, por quê? Porque o Alexandro, na sua angelitude, né? Fazia ela ficar assim. Então, qual é a situação clara do perdão das ofensas? Eu vou agir sem levar em consideração aquela situação que ela fez, e para isso eu tenho que engolir o orgulho e o egoísmo, ou seja, eu tenho que engolir meu ego. Aí todo mundo fala, mas eu não sou sangue de barata, né? Isso era muito comum, isso eu acho que não se fala mais. Depois eu tenho que aprender umas gírias mais novas, as minhas gírias são muito antigas. Eu não tenho mais sangue de barata. Não é muito mais difícil você absorver uma coisa que para você for ruim, metabolizar aquilo e entender o motivo do que você revidar? Não é muito mais difícil? Tu não acha que tem que ter um belo sangue de barata? O cara tem que ter uma barata de 1,80 m, sabe? Assim, o meu tamanho, assim. Barata, porque é muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas a gente convencionou, né, que a pessoa que faz isso, que tem o hábito de dar o perdão, a gente acha que ele é trouxa, bobo. Só tem que a gente esquece uma coisa, a última coisa que eu vou falar aqui, a gente esquece que o perdão liberta. Mas liberta quem? Você mesmo. E liberta de quê? Liberta da lei de causa e efeito, ou lei da atração fluídica. O que aconteceu? A pessoa me fez alguma coisa, eu não permiti que aquilo me magoasse, porque eu entendi o momento dela, eu permaneci numa energia e num equilíbrio melhor. Quem foi o beneficiado? Eu. Então é essa porquê do perdão. Ele liberta de quê? Liberta de eu ficar plantando besteira para amanhã colher tempestade, que é normalmente o que a gente faz. A gente começa a plantar ventinho para criar tempestade depois. Então é essa a vantagem do perdão. Ele liberta quem? Você. E liberta de quê? Liberta de você ficar gerando pensamentos e sentimentos errados. E quando você bota pensamentos e sentimentos errados, o que acontece? Lei de atração fluídica. Vem aquele monte de amiguinho, né, que chega ali fora e fala, pensa igual eu. Vou com aquele ali que ele pensa igualzinho eu. E pronto. Então, ele é libertador, mas muitas vezes a gente não entende por que a liberdade. Eu vou me libertar dessas energias que eu podia estar gerando, trazendo problema para mim. Caridade moral. Ficou alguma dúvida? Eu não posso, mas já tomei 4 minutos, eu não posso abrir mais tempo para a gente fazer pergunta. Só uma coisa, ficou alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Pela atenção, muito obrigado.